presente reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Coloco em apreciação o projeto 103/80/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 291, de 27 de abril de 2022, do deputado Wagner Camargo Neto, que obriga a instalação do sistema de captação de energia solar em novos prédios públicos. Relator deputado Coronel Adailto, parecer pela manutenção do veto. Está em discussão o relator deputado Coronel Adailto. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Coronel Adailto, que fica como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 7844/2021 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 173, de 15 de setembro de 2021, do deputado Carlos Cabral, Chão Caroço e delegado Humberto Teófilo, que altera a lei 17.477, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o sistema de assistência de saúde aos servidores do Estado de Goiás e Paz com Saúde. Relator deputado Vilmontes Cruvinel, comparecer pela rejeição do veto. Está em discussão o relator deputado Vilmontes Cruvinel. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Vilmontes, ficam como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 155/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 107, 19 de abril de 2022, do deputado Bruno Peixoto, que autoriza o uso de imagens provenientes de câmeras de segurança para a defesa prévia e recurso de infrações de trânsito do Estado de Goiás. Relator deputado Francisco Oliveira, com parecer pela rejeição do veto. Está em discussão o relator deputado Francisco Oliveira. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Francisco Oliveira, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.152/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 190, de 20 de abril de 2022, do deputado Carlos Cabral, que torna obrigatória a informação sobre cor ou identificação racial em todos os cadastros, banco de dados e registro de informações assemelhados, públicos e privados do Estado de Goiás. Relator deputado Thales Barreto foi pela rejeição do veto. Está em discussão o relator deputado Thales Barreto. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Thales continuam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 101/65/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei complementar número 6, de 20 de abril de 2022, deputado Coronel Adailto, que estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de Goiás. Relator deputado Thales Barreto, por parecer pela rejeição do veto. Está em discussão o relator deputado Thales Barreto. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Thales, que ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.260/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei 233, de 20 de abril de 2022, do deputado Jefferson Rodrigues, que institui garantias às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Relator deputado Thales Barreto foi pela rejeição do veto. Está em discussão o relator deputado Thales. Encerrado a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Thales, que ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.298/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei 256, de 27 de abril de 2022, do deputado delegado Adriana Corse, que institui a política estadual para a população em situação de rua. Relator deputado Thales Barreto fez pela rejeição do veto. Está em discussão o relator deputado Thales. Encerrado. Em votação. Os que concordaram com o relator deputado Thales, ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.416/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 337, de 31 de maio de 2022, do deputado Charles Beto, que concede isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e Comunicação, ICMS, e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, nos casos que especifica. Relator deputado Virmondes Cruvinel foi pela rejeição do veto. Está em discussão o relator deputado Virmondes. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Virmondes, fica como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 10.311/2022 da Governadoria do Estado de Goiás, que veta parcialmente o autógrafo de lei 348 de 7 de junho de 2022, deputado Virmondes Cruvinel, que institui a política de incentivo à conservação e construção de barragens do Estado de Goiás. Relator deputado Thales Barreto, parecer pela rejeição parcial do veto. Está em discussão o relator deputado Thales Barreto. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Thales, que ficam como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 8707/2021 do deputado Rafael Gouveia, que declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação Terapêutica Resgatando Vidas, com sede no município de Campo Norte. Relator deputado doutor Antônio veio por diligência. Aprovada a diligência, relator deputado Francisco Oliveira foi redistribuído para o deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Francisco Oliveira. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordarem com o relator deputado Francisco Oliveira, que fiquem como estão. Aprovado. Mas é uma emenda constitucional, já pode colocar agora, que faz a redistribuição do ICMS desde 2019. Sim. É a orientação que nós recebemos. Coloco em apreciação o projeto 6846/2019, deputado Thales Barreto, que altera o artigo 19 da Constituição Estadual. As contribuições sociais e de custeio da Seguridade Social deverão ser partilhadas com os municípios do mesmo percentual do ICMS, repassado aos respectivos municípios. Relator deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Francisco Oliveira. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordarem com o relator deputado Francisco Oliveira, continuem como estão. Aprovado. É uma emenda. Isso, Senhor presidente, a proposta de emenda constitucional, está fazendo, o artigo 19. mas o relatório do deputado Francisco Oliveira é um substitutivo, é uma emenda modificativa, né? Não aproveitando nada a original. Não tem conteúdo aqui dessa. Permita-me também já cumprimentar aqui o meu primo, prefeito da cidade de Goiandira, meu primo Alisson Peixoto. Sim. Cumprimentar também meu amigo, eu tenho um grande carinho, o prefeitão Alessio, da cidade de Leopoldo de Bulhões. Sejam bem-vindos. Cumprimentar também nosso vice-prefeito, Fernandão, que está aqui com a gente, da cidade de Edealina. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Coloque em apreciação o projeto 10.753 de 2022 da Governadoria do Estado de Goiás, delibera sobre o convênio de ICMS número 55 de 2021. Relator deputado Wilde Cambão, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Wilde Cambão, que continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 9353 de 2021 do deputado Cláudio Meirelles, que dispõe sobre a criação da patrulha PET no âmbito do Estado de Goiás. Relator deputado delegada Adriana Corse, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputada Adriana Corse. Encerrada a discussão, em votação. Concordaram com o relator deputada Adriana, continue como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 9357 de 2021 do deputado Cláudio Meirelles, que dispõe sobre o combate ao comércio ilegal de madeiras no Estado e da outras providências. Relator deputada Adriana Corse, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputada Adriana Corse. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputada Adriana, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 1278 de 2022 do deputado Chico GL, que institui a política estadual de integração da cultura do imigrante e da outras providências. Relator deputada delegada Adriana Corse, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputada Adriana. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputada Adriana, continuem como estão.
Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 1280-2022 do deputado delegado Eduardo Prado, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Lar Bom Samaritano, com sede no município de Firminópolis, Goiás. Relator deputada Adriana Corsi, com parecer favorável. Está em discussão o relatório da deputada Adriana. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relatório da deputada Adriana, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 1284-2022 do deputado Chico KGL, que dispõe sobre o combate do assédio religioso nas instituições públicas e privadas do Estado de Goiás. Relatório da deputada Adriana Corsi, com parecer favorável. Está em discussão o relatório da deputada Adriana. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relatório da deputada Adriana, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 1963-2022 da deputada Leda Borges, que regulamenta a utilização dos aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos nas salas de aulas, bibliotecas e outros espaços de estudos das instituições de ensino públicos e privados localizados no Estado de Goiás e revoga a Lei 16.993, de 10 de maio de 2010. Relator deputado Charles Bento, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Charles Bento. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Charles, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 2346-2022 da deputada delegada Adriana Corsi, que institui o Programa Estadual de Proteção e Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica ou Familiar, Pró-Mulher. Relator deputado Thales Barreto, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Thales Barreto. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Thales, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 138-2022 do deputado Amaury Ribeiro, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Sintonia Animal, com sede no município de Piracanjuba. Relator deputado Virmondes Cruvinel, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Virmondes. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Virmondes, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 196-2022 do deputado Charles Bento, que declara a árvore de baru símbolo do Cerrado do Estado de Goiás. Proíbe seu corte e derrubada e dá outras providências. Relator deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 197-2022 da deputada delegada Adriana Corsi, que determina que estabelecimentos de ensino das redes públicas e privadas disponibilizem cadeiras adaptadas para alunos portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida. Relator deputado Humberto Teófilo, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Humberto Teófilo. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Humberto Teófilo, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.101-2022 do deputado Virmondes Cruvinel, que institui a política estadual de incentivo à geração de energia renovável por produtores rurais e da outras providências. Relator deputado Rubens Marques, parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 101-14-2022 do deputado Virmondes Cruvinel, que altera a resolução número 1590, de 20 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a criação do Fórum Permanente de Assuntos Relacionados ao Setor Energético do Estado de Goiás. Relator deputado Thales Barreto, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Thales. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Thales Barreto, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.117-2022 da deputada delegada Adriana Corsi, que cria o programa Censo de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e de seus familiares. Relator deputado Thales Barreto, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Thales Barreto. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Thales, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 101-18-2022 do deputado Major Araújo, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Cultural Brocão 1018 do setor Pedro Ludovico, com sede no município de Goiânia. Relator deputado Thales Barreto, com parecer por diligência. Está em discussão o relator deputado Thales Barreto. Encerrada a discussão, em votação.
Os que concordaram com o relator, deputado Tales, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.119/2022 do deputado delegado Eduardo do Prado, que altera a Lei 19.999, de 2 de fevereiro de 2018, que autoriza a concessão das rodovias estaduais, que especifica e dá outras providências. Relator deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Esse projeto foi apensado ao projeto 10.225/2022. Está em discussão o relatório do deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Rubens continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.129/2022 do deputado Rafael Gouveia, que confere ao município de Bela Vista de Goiás o título de capital goiana produtora de mandioca. Relator deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.147/2022 do deputado Júlio Pina, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Cultural Quadrilha Junina Arrasta Pé, com sede do município de Senador Canedo. Relator deputado Thales Barreto, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Thales Barreto. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Thales continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.149/2022 do deputado delegado Humberto Teófilo, que altera a lei complementar número 26, de 28 de dezembro de 98 e dá outras providências. Relator deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 101/60/2022 do deputado Chico GL, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública estadual e as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalhos inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e cooperação com organizações da sociedade civil. Revoga a Lei 7.371, de 20 de agosto de 71, e dá outras providências. Relator deputado Hamilton Filho, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Hamilton Filho. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordarem com o relator deputado Hamilton, que fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.175/2022 do deputado Chico GL, que institui o Dia Estadual da Epilepsia e dá outras providências. Relator do deputado Rubens Marques, parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, que fiquem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.180/2022 do deputado Thales Barreto, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Semeadores do Bem de Goiânia. Relator deputado Vilmando Cruvinel, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Vilmando Cruvinel. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Vilmando, que continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.197/2022 do deputado Max Menezes, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação dos Nordestinos de Senador Canedo, com sede no município de Senador Canedo. Relator deputado Hamilton Filho, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Hamilton Filho. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Hamilton, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 101/99/2022 do deputado Henrique César, que institui a capital nacional dos muladeiros, o município de Iporá, e dá outras providências. Relator deputado Rubens Marques, parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 102/02/2022 do deputado Coronel Adailton, que dispõe sobre o reconhecimento da Folia de Santos Reis, realizada no município de Inaciolândia, como patrimônio cultural e imaterial goiano, e dá outras providências. Relator deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Concordaram com o relator deputado Rubens, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto
10.205/2022, do deputado Júlio Pina, que declara de utilidade pública a entidade que especifica. Federação de Capoeira de Goiás, com sede no município de Goiânia. Relatório do deputado Wilde Cambão, com parecer por diligência. Está em discussão o relatório do deputado Wilde Cambão. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relatório do deputado Wilde, que continue como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.223/2022 do deputado Jefferson Rodrigues, que altera a lei 17.119, de 27 de julho de 2010, sobre a unidade de medida de oferta de produtos e da outras providências. Relator deputado Francisco Oliveira, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Francisco Oliveira. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Francisco continuam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.226/2022 do deputado Jefferson Rodrigues, que declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação de Ecoterapia Reabilitando Vidas, com sede no município de Bela Vista de Goiás. Relator deputado Coronel Adailton, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Coronel Adailton. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Coronel Adailton, ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.228/2022 do deputado delegado Humberto Teófilo, que declara de utilidade pública a entidade que especifica. Instituto Fila da Catarata, com sede no município de Goiânia. Relator deputado Hamilton Filho, com parecer favorável. Sem discussão, relator deputado Hamilton Filho. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Hamilton, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.236/2022 do deputado Chico KGL, que declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação Desportiva Aston Villa, a DAV, com sede no município de Planaltina, Goiás. Relator deputado Coronel Adailton, com parecer por diligência. Está em discussão o relator deputado Coronel Adailton. Encerrada a discussão e votação. Os que concordaram com o relator deputado Coronel Adailton, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.240/2022 do deputado Rubens Marques, que altera a lei 20.873, de 8 de outubro de 2020, que institui a política de atenção e direitos ao portador de síndrome da fibromialgia e doenças reumatológicas. Relator deputado Hamilton Filho, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Hamilton. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Hamilton, que ficam como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.242/2022 do deputado Carlos Cabral, que altera a lei 20.196, de 6 de julho de 2018, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos ocupantes de cargos de psicologia. Relator deputado Thales Barreto, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Thales. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Thales, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.252/2022 do deputado Cairo Salim, que altera a lei 13.896, de 24 de julho de 2001, que dispõe sobre a criação de espaço em bares, lanchonetes, restaurantes e similares para deficientes físicos e da outras providências. Relator deputado Humberto Teófilo, com parecer favorável. Sem discussão, relator deputado Humberto Teófilo. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Humberto, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.254/2022 do deputado Bruno Peixoto, que inclui no calendário cívico-cultural e turístico do Estado de Goiás o Festival Gastronômico do Cerrado e a Festa do Milho, realizado no município de Santo Antônio de Goiás. Relator deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, continuem como estão. Aprovado. Coloque em apreciação o projeto 10.271/2022 do deputado Francisco Oliveira e outros, que concede título de cidadã goiana à pessoa da senhora Azaide Donizete Borges Martins. Relator deputado Rubens Marques, com parecer favorável. Está em discussão o relator deputado Rubens Marques. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordaram com o relator deputado Rubens, continuem como estão. Aprovado. Coloco em apreciação o projeto 17.09/2022 do deputado Lucas Calil, que dispõe sobre o aumento de idade máxima para ingresso na Polícia Militar do Estado de Goiás.
Relator, deputado Coronel Adailton, com parecer contrário. Está em discussão o relator, deputado Coronel Adailton. Encerrada a discussão, em votação. Os que concordarem com o relator, deputado Coronel Adailton, que continue como estão. Aprovado. Não havendo mais projeto para ser deliberado, eu encerro a presente reunião da CCJ.